Não. Deixa que você muito fácil. Você podia ter um sobrenome. Nem liga mais, né? Todo mundo gosta de sobrenome. É. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Vocês conseguiram, todo mundo conseguiu chegar aqui, né, nessa noite frio. Bem-vindos, todo mundo. Alguém aqui pela primeira vez hoje? Sim. Bem-vindos. Bem-vindo. Sou para quem não conhece, meu nome é Gabriele. A gente vai agora fazer uma oração, vai ter alguns recados. Depois é o Glaucio que vai dar a palestra de mais ou menos uns 45 minutos. A gente faz uma outra oração final e depois vocês ficam aqui aguardando em silêncio para fazer o passe aqui no quartinho aqui do lado. Para quem quiser conversar, tem o atendimento fraterno que vocês podem pedir na recepção. Tem os outros recados, o primeiro em relação à educação infantil, que vai começar no início de junho, de quartas-feiras à noite e de sábados também, durante a palestra, né? Então, quem tiver com interesse pode depois, a gente vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp e vocês conseguem fazer a inscrição através do link. Também tem 2 grupos que o centro acolhe, que é o AA, né, Alcoólicos Anônimos, que é de terças e de quintas, às 7h30, e tem também Narcóticos Anônimos de domingos de manhã, das 10 ao meio-dia. Então, quem estiver com interesse, conhece alguém, pode indicar que estão bem-vindos. Também pedimos para desligar os celulares enquanto que tem a palestra e para lembrar de trazer a sua garrafinha com água, né? Enquanto que a gente está aqui assistindo a palestra, a nossa água vai ser fluidificada, né? Que é tipo um remedinho que a espiritualidade coloca na nossa água e que a gente pode levar para casa, pode até colocar de novo mais água, dividir com os nossos familiares e é bom para todo mundo. Vou ler aqui uma mensagem. Aqui. É o número 57. Ajude a todos. Como desejaria ser ajudado? Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendem as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado, se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu, que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Então, desligar aqui? Então, convido todo mundo a fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração bem longa, inalando, bem devagar, exalando,
relaxando todos os músculos do nosso corpo, percebendo a paz, a calma no coração. E vamos agradecer a espiritualidade benfeitora aqui presente. Vamos lembrar de Jesus Cristo, nosso grande mestre, nosso irmão, que ama cada um de nós. Vamos agradecer por estar aqui, por estar recebendo as energias benfeitores que nos fortalecem. E vamos agradecer por, novamente, poder ouvir uma nova palestra que com certeza vai trazer muitas informações úteis para a nossa vida, para que podemos levar esses ensinamentos e ensinar aqueles que estão em volta de nós. Pedimos, Senhor, que você esteja aqui perto de nós, para que tenhamos a concentração, o interesse de escutar ao longo da palestra, para que você esteja também junto com o palestrante, para que ele consiga passar da melhor forma possível a mensagem de hoje. E assim, com o coração transbordando de gratidão, abrimos essa palestra, essa noite de aprendizagem para hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Se ele não explodir, né, nós vamos com ele até o final. Boa noite a todos. Muita paz. Obrigado pelo convite. Cada vez que você me convida, eu me enriqueço mais. Porque eu aprendo mais. Eu sou obrigado a estudar. É você ou eu? Isso vai acabar perturbando a gente. Vamos tentar. Bom, a passagem hoje do Evangelho foi um pedido, talvez, especial do Fernando ou da equipe. Porque ele me fala assim: Glaucio, tem tanto simbolismo nessa passagem, será que você consegue conversar? Eu falei, perfeitamente. E eu me dediquei a estudar mais uma vez. A gente percebe que o Evangelho de Jesus é um negócio tanto quanto dinâmico, do ponto de vista ao que soma aquilo que nós buscamos. Ele é como se fosse uma equação que no final tem que dar 100% de aprendizado. Ele dá um grande percentual de encaminhamento para todos nós, e os nossos esforços, os nossos esclarecimentos é que vão completar essa equação. E cada vez que a gente aprende um pouco mais e volta a estudar o Evangelho, ele nos responde de forma diferente. E essa passagem, ela é muito interessante. A quem é atribuída? A João. João é um dos discípulos de Jesus. Ele contava com alguma coisa em torno de 15 a 17 anos quando conheceu Jesus. Naqueles lados lá da Judéia, por parte de Cafarnaum, Nazaré, que era a região onde Jesus nasceu, cresceu e desenvolveu todo o trabalho de evangelização para nós. Ele é considerado, pela sua própria obra, um dos mais míticos, místicos e, vamos dizer assim, iniciados dentro da obra do Evangelho. A linguagem dele, meu Deus, não vai dar certo. Será que vocês me escutam assim ou não? Sim. Melhor, né? Não, vamos ficar aqui, vai ficar difícil. Obrigado. Então, ele tem uma linguagem totalmente simbólica, rebuscada, interessante. A ele é atribuído um dos livros que mais preocupa a humanidade, sempre preocupou a humanidade, que é o Apocalipse. Todo mundo vasculha, fala, não, eu vou entender o que ele quer dizer aqui.
Aí ele fala do gafanhoto, ele fala do selo, ele fala do cavalo, ele fala do anjo, ele fala da trombeta, ele fala de tanta coisa que a gente começa a tentar casar cada uma das coisas, né, dentro da sua linguagem cifrada, dentro da sua linguagem mágica. E grande parte do evangelho dele é construído nessa parte mística, que é a passagem de Jesus. E aí a gente tem que entender o seguinte: cultura é alguma coisa tão interessante, tão intrigante em nós, que muitas das vezes nós não percebemos. O pegar na mão de um homem, outro homem aqui no Brasil, talvez faça assim, olha, são dois namorados, né? Ou são duas pessoas que se gostam muito. Mas isso, por exemplo, dentro do Oriente Médio, é um costume normal, tribal de há muitos anos. O homem não pegar na mão de uma mulher é sinal de respeito. Aqui, se você não pegar, você está me evitando, o que você está fazendo, tal, né? Se você abraçar uma pessoa para atravessar a rua aqui, é sinal de amizade. Se você fizer isso no Chile, é uma falta de respeito. Essas coisas, muitas das vezes, nos ajudam a, vamos dizer assim, a preparar o nosso caminho de entendimento de quais são os valores que faziam parte daquele povo. Aliado a isso, existe ainda o recuo no tempo, do que existia naquele tempo. Quais eram as expectativas que nós tínhamos naquele tempo? O que era o sinal de riqueza? O que era o sinal de respeito? O que era o sinal de poder? Então, esse emaranhado de coisas fazem parte de todo o nosso estudo no que diz respeito ao Evangelho, até porque Jesus não veio falar simplesmente para o século I. Ele deixou uma mensagem que servirá para todos nós durante toda a nossa jornada espiritual. Que é nós prestarmos atenção nos nossos comportamentos e transformar as nossas atitudes em atitudes positivas, construtivas e melhores. Então, toda vez que a gente vai folhear o Evangelho, cada uma das palavras, cada uma das frases, cada um dos capítulos traz umas reflexões diferentes para nós, de acordo com o nosso valor pessoal. Então, eu posso ler o Evangelho e tirar de lá uma lição, uma mensagem para mim. Você pode ler e falar assim, não, pensei uma coisa diferente. Porque aquela soma, aquela equação de que é o Evangelho, mas aquilo que nós temos dentro de nós. Né? Bom, essa passagem, ele fala a respeito, está meio embaçado aqui, não sei se vocês conseguem ver o mapa por dentro aqui, mas eu vou tentar interpretar ele para vocês. Fala a respeito de Jesus saindo de uma discussão no meio lá dos fariseus e tudo mais, ele fala assim, ó, vamos passar pela Samaria. E manda os discípulos na frente, vocês vão na frente lá para ver se conseguem algum alimento para nós, e eu vou seguindo e tudo mais, depois nos encontramos. Então, ele começa a ir para Samaria, chega no meio do caminho já cansado, para no poço, é um poço antigo, um poço que foi perfurado pelo patriarca Jacó, que é uma das grandes figuras dentro do judaísmo, né? E aquele poço está ali servindo uma grande parte da população, do gado, do plantio e tudo mais. Okay? Isso já é por volta mais ou menos de meio-dia, e vem uma mulher, e Jesus fala para a mulher, dá-me de beber. Ela se vira para ele e fala assim, como você, sendo judeu, pede para mim, que sou uma samaritana, água de beber? Aí ele se volta para ela e diz assim, mulher, se soubesses e guardasses os preceitos de Deus, tu me serviria. Tu pedirias a mim que eu te desse a água, mas não essa água que mata a sede, mas uma água que fará com que você nunca mais tenha sede na sua vida. E ele começa a desdobrar. Uma conversa com ela e fala assim, mas você, eu vejo que você é um homem, um profeta, né? Alguém que sabe de muito das coisas, da lei e tudo mais. Então você me diga uma coisa, é certo adorar a Deus aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Então Jesus se volta para ela e diz assim, chegará o tempo em que Deus será honrado, não aqui ou acolá,
nesta ou naquela casa, neste ou naquele monte, mas em espírito. Vejo que és realmente um sábio. E aí ela vai evoluindo e começa a questionar. Dizem que respeito está esperando o profeta, o Cristo. Será que ele falou assim, eu sou o Cristo? Estou resumindo, não estou usando a linguagem dele, claro. Então ela se maravilha e ela fala assim, eu vou chamar os outros então, para apresentar o Senhor para os outros. Ele fala assim, sim, vai e chama o teu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele respondesse bem, realmente ele não é teu marido. Você já teve 5 maridos e esse ainda não é o seu marido. Mas vai, chama o povo, tá? E ela vai, fala para o pessoal lá do garejo, né? Olha, então tem um profeta lá, eu acho que é o Cristo, ele se diz que é o Cristo, vamos lá ouvir. Ele atrás do povo, tá lá, vai no meio dos homens, chama todo mundo, etc. E Jesus começa a fazer toda a pregação para o povo lá da Samaria. Os discípulos chegam, ficam admirados, né? Porque Jesus falando com uma mulher, e depois vê aquela multidão, né, entusiasmada, né, escutando o que Jesus tinha para dizer. Falou, mestre, agora o senhor está cansado, come um pouco. E ele fala assim, eu tenho um alimento que dispensa o alimento que vocês têm. Mas como? Não tem alforje, não tem nada? Será que ele está escondido alguma coisa? Alguma batata chip no bolso, alguns cheetos, alguma coisa assim? Né? Eles ficam admirados assim, o meu alimento é a vontade de fazer a vontade do meu Pai. E aí ele começa a fazer toda a pregação, muita gente se converte, né, na linguagem de João, etc. E aí você fala assim, uma passagem, ele foi lá e falou, beleza, ó, o que eu tiro de ensinamento disso tudo, né? De que ele disse que não existe um lugar apropriado, único, para você servir a Deus, para você exercer a sua fé, para você exercer aquilo que você acredita e aquilo que você procura e dá valor. Todos os lugares são lugares santos, não é assim? Mas existe uma coisa que tem que partir para nós, muito maior do que tudo isso, onde entra toda a interpretação e essa parte mágica do João. Olha só, a Samaria é essa região aqui. E ela é chamada Samaria por causa da linguagem grega. Na verdade, o povo que ficava aqui eram chamados de cutenses, ou cuteenses, pelos judeus. Como é que se deu essa história? Esse pedaço aqui sempre foi um pedaço desejado por muita gente. Há algo de mágico nesse pedaço. Porque todo mundo acredita que ele tem uma ligação, um caminho direto para o céu. Quantos povos habitavam? Quantos reinos tem em derredor? Todo mundo já falou do Egito aqui, né? Vocês gostam do Egito? Apesar de ser demonizado por Hollywood, pelo pessoal, né, que achar que o Egito escravizou o judeu e tudo mais, mas se começar a olhar o embalo da história, não é bem assim. Todo mundo se favorecia, guerreava, se dominava, se combatia, em todos os tempos ali. Esse pedaço tem mais ou menos uns 10 mil anos de história e de conflito. Os povos ali sempre entraram em conflito. E cada vez que um povo queria enriquecer, ter mais poder do que o outro, o que ele fazia? Ele aumentava a plantação? Ele aumentava a exploração de minas e jazidas? Não. Ele ia lá e conquistava um outro povo e somava as riquezas de um povo com o outro para dizer assim, agora eu sou poderoso, eu tenho um exército maior, tenho um povo maior, tenho riquezas maiores. Era a maneira mais rápida. Não tinha Mega Sena naquela época, então era mais difícil de fazer dinheiro. Esse era o meio que eles achavam mais fácil, através da conquista. E esse pedaço foi submetido a diversas conquistas, invasões, distribuições, perseguições e etc. Ali entraram, muitas das vezes, os assírios, os babilônios, os persas, os romanos e os próprios judeus. Depois daquele reinado mágico que o pessoal fala de Davi e Salomão, né, que são os 2 reis de referência dentro da cultura e da formação do Estado judaico, existe um racha. Existe um racha. Esse primeiro racha são de 10 tribos contra 2. Eles dividem Israel em 2
e fazem o Reino do Norte e o Reino do Sul. Né? No Reino do Sul ficam 2 tribos, e no Reino do Norte ficam 10 tribos. E a partir dali, como estava enfraquecido, começaram a ser invadidos. E numa dessas invasões, um dos reis que tomou conta de lá, se eu não me engano foi o Assírio, ele determina que todos os habitantes daquele local sejam retirados de lá, mandados, espalhados por todos os outros locais do reino, para que se quebre a cultura, e se deixa ali somente aqueles que cultivam a terra, aqueles que trabalham na construção, para poder manter a estrutura e não perder a economia, né, e o comércio que existia. E de lá, de uma dessas partes aqui, mais para o lado do nordeste da Palestina, do Oriente Médio, existia um povo que também já era misturado com outro povo, que morava perto de um rio chamado Cut, por isso que eles são chamados de cutenses. Eles são transferidos para dentro do que se chama Samaria. Vieram para cá. E aí faziam parte de 5 povos diferentes. E esses 5 povos diferentes, eles traziam suas tradições, eles traziam suas culturas e traziam seus deuses. Cada povo tinha um deus. Um tinha Baal, outro tinha Astaté, outro tinha um deus grego e assim por diante. E os judeus ficaram muito insatisfeitos com tudo isso, porque eles falam assim, agora eles trazem outros deuses para a nossa terra, né? Além de tudo isso, de sermos invadidos e tudo mais, e nisso eles estavam no cativeiro. Mas eles ficaram lá e começaram a se adaptar. Só que começou a acontecer uma série de problemas no que diz respeito a epidemias. Começou o pessoal a ficar doente, muita gente morrer. Por quê? Você está acostumado no lugar, por exemplo, se a gente for agora passear lá no Amazonas, você consegue beber água do Rio Negro? Do Rio Amazonas? Mas eles bebem. Faz mal para eles? Uma coisa que me surpreendeu, nós estávamos atravessando um passeio, esses de você pagar em 24 vezes, né? Vamos para o Egito. A mulher falou assim, o Egito, eu vou morrer lá, no meio do deserto e tudo mais. Até hoje ela fala uma das maiores viagens que a gente fez na vida. Uma aventura mesmo de Indiana Jones. E a gente estava atravessando o rio assim, e daqui a pouco eu vejo o barqueiro lá, falando em árabe, né? Você não vai entender coisa nenhuma, não tem ligação nenhuma, né, da língua que você fala. Ele fala com o outro lá, e o outro dá uma garrafa PET para ele, ele põe dentro do rio, assim, do Nilo, com o barquinho subindo. Eu falei, acho que ele vai pegar essa água e jogar no motor, que o motor deve estar fervendo aqui. Não, ele pega e bebe aquela água. Eu falei assim, não existe um rio no Brasil que eu tenha coragem de chegar e botar um caneco d'água e beber. Eu acho que eu viro do avesso, a gente pega tudo quanto é tipo de coisa, né? Então, é verdade. E nós somos acostumados aos micróbios, às bactérias, aos vírus de determinadas localidades, e nós vamos desenvolvendo a chamada imunidade. Não conhecemos o caso, por exemplo, de quando os portugueses, os espanhóis vieram para a América, quantos índios morreram por conta da gripe, da varíola e tudo mais? E já não era uma doença, de certa forma, controlada no continente europeu? Tá. E começou a morrer muita gente, aí o pessoal falou assim, está morrendo porque vocês não cultuam o Deus do pessoal de lá. Então o que o rei fala? Pega algum dos sacerdotes que a gente trouxe, estão espalhados aqui no meio, manda para lá, para ele ensinar esse povo a cultuar o Deus dos judeus, para poder parar esse morticídio, toda essa epidemia. Tudo que era praga era a vingança de Deus. Se tinha algum culpado em uma coisa, engraçado, né? Deus às vezes é mais culpado do que o diabo para muita coisa. Né? Então, por quê? Não, Deus está com raiva. Deus está se vingando e tudo mais. Não é fácil botar a culpa nos outros, né? Aí, os sacerdotes vão lá e começam a ensinar o que é o Deus de Israel. O que é o Deus dos judeus. Como é que se presta essa homenagem? Como é que atribui? E eles ficam encantados, porque é uma filosofia muito bonita. O nosso Deus, né, que a gente chama da nossa figura de Deus, é alguma coisa de construção de muito sacrifício, de um povo muito sacrificado, mas de uma fé, uma fidelidade incrível. A fé é uma palavra traduzida pelo grego como acreditar.
Mas a fé para o judeu é estar comprometido. Existe diferença em você acreditar e estar comprometido? Muita. Muita. Porque você ter fé é dizer assim, você acredita no Fernando? Não acredito. Ah, então ele está numa encrenca danada lá, dá para você ajudar agora? Não dá. Bom, ele tem o seu problema, ele que se vire e tudo mais. Então assim, eu acredito no Fernando, mas não estou comprometido com ele. Mas se eu estou comprometido com ele, qual o problema que ele está enfrentando? Eu vou lá falar, Fernando, o que está se passando? O que você precisa de ajuda? O que eu faço por você? Há um processo de envolvimento. Então, para o judeu daquela época, você dizer assim, que você tinha fé, é que você estava comprometido com Deus. Então, o que ele pedisse para você, você ia fazer. Né? Uma coisa bem cultural. Bom, e eles começaram, então, a fazer todos os sacrifícios, porque naquela época se fazia muito sacrifício, né, para Deus e tal, todas as oblações, todas as homenagens, todos os dias, todas as rezas, etc, etc, etc. Mas não abandonaram seus deuses. Posso ficar com? Pode. Então relaxou-se naquela época. Baseado nisso, o pessoal falou assim, ó, esse pessoal é idólatra, a gente não gosta deles, eles nunca vão ser judeus, mas eles começaram a tentar se integrar, falaram assim, ó, nós acreditamos no mesmo Deus que vocês. Nós agora podemos ser irmão, nós podemos ser judeu com você. Não, não tem nada a ver com judeu. E eles continuavam no exílio. Até que chegou um dos reis lá, um dos imperadores, chamado Sírio. E o Sírio falou assim, não. Deixa o judeu voltar para a terra dele e deixa ele construir o templo dele. E ele vai e começa a construir o templo de Jerusalém. E aí, sabendo que os judeus estavam voltando lá para Israel, o povo da Samaria falou assim, puxa vida, que legal. Eu quero que vocês comecem a notar o seguinte, eu falei de cinco maridos lá da mulher, não falei de 5 povos? 5 povos não tinham 5 deuses? Começam a perceber algumas coisas aí. E tem o poço também na jogada. E a gente vai... Quantos dias a gente tem para discutir isso aqui? Então, eles ficaram sabendo da construção do templo, da reconstrução do templo, e falaram assim, nós podemos ajudar. Quanto precisa? Não, de vocês não precisa nada, não. Assim, vocês não vão contribuir nada, não. Não, mas nós somos irmãos, nós também cultuamos o mesmo. Fica aí na sua. Se você quiser depois passar lá, é porque vai ser um templo aberto para todo mundo se admirar. Qualquer um pode ir lá, vocês também podem ir lá. Eles se sentiram profundamente humilhados, negados. Se tem alguma coisa que deixa a gente para baixo, é você ser desprezado em qualquer grupo. Você ser colocado à parte. A rejeição. Não tem coisa pior do que a rejeição para nós. Você não se aceita. Nós temos uma dificuldade muito grande ainda em lidar com isso. Por conta do nosso baixo auto-entendimento e amor. O amor próprio de nós. O nosso valor. A gente sempre quer que alguém nos dê valor. E a gente nem sempre consegue nos dar valor. Não para ter pretensão, para ter vaidade desnecessária, ou orgulho descabido. Mas para saber que todos nós somos fatores primordiais na construção do universo. Todos nós somos filhos de Deus. Absolutamente todos. Desde quem está no presídio cumprindo pena perpétua, até quem está nascendo no meio do oco do sertão, do mato, sem uma peça de roupa para colocar no corpo. Todos nós, absolutamente todos nós, fazemos parte de um projeto de desenvolvimento de nós mesmos. E uma das coisas que a gente tem que conquistar é a autoestima. Nós precisamos conhecer os nossos valores. Nós precisamos acreditar mais em nós. Nós precisamos entender a crítica dos outros, mas nós precisamos acreditar em nós. Baseado nisso, começou uma inimizade muito grande. E como já eram reinos separados, tribos separadas, os judeus começaram a fazer a parte de tudo isso.
E aí teve um sacerdote que tinha casado com uma estrangeira, e por ter se casado com uma estrangeira, determinou-se naquela época, disse, olha, não faz mais parte da tribo, vai ser, ou você descasa, ou você vai ser não considerado mais judeu. E ser um sacerdote era uma honra milenar. Então ele chega para o sogro dele e fala assim, que era um homem muito influente dentro do governo, do imperador e tal. Fala, olha, eu adoro a sua filha, mas cá entre nós, sogro, ser um sacerdote é uma coisa muito importante para nós. Ele fala assim, se esse é o seu problema, meu querido, você, pelo amor de Deus, a filha dele devia ser alguma coisa interessante. Ele fala assim, você fica com ela e eu vou arrumar para você um templo igualzinho ao que tem em Jerusalém. E você vai ser o sacerdote principal. Resgatou o cara pela vaidade. Eu, sacerdote, um templo só para mim? Eu vou mandar em tudo? Vai. E ele vai lá e manda construir e tudo mais. Quebra-pau e que racha mesmo, porque um fala que é aqui que tem que adorar, outro tem que falar que tem que adorar e tudo mais. E chega uma determinada época, no rebuliço da reconstrução do Estado, o pessoal lá do sul, né, o reino de Judá, vai lá, invade a parte da Samaria, destrói o templo, pega ossos humanos, queima em cima do altar e transforma aquele lugar num lugar totalmente impuro. Aí o que já tinha raiva das coisas tornou-se um ódio. É contra quem o jogo? Ah, vai jogar os judeus no inferno, eu vou de garfo no campo. Não tinha mais ponto de reconciliação. Quando passava um judeu aqui pelo território da Samaria, eles perseguiam, apedrejavam, matavam. Era impossível de passar. Dois eram os motivos que eles não gostavam de passar pela Samaria. Primeiro, porque toda essa parte aqui era uma parte desértica. Quase 70%, se não mais, do Estado de Israel é deserto. Quando você vinha lá de cima, de Nazaré, né, Cafarnaum, Cesareia, e queria chegar em Jerusalém, você vinha pelo Vale do Jordão. O rio tinha água, tinha florestas, né, tinha bosques, era muito mais amena a temperatura, muito mais fácil de caminhar e passava longe dos samaritanos. Então, quanto simbolismo existe nisso? Quem é o noivo? Essa parte vocês leram. Quem é o noivo de acordo com os profetas? Jesus. O que é o casamento? É uma união super importante, é a união do céu com a terra. Então Jesus é o noivo e o casamento dele é unir o céu e a terra. Quem é a noiva? Fernando, quem é a noiva? Como não? Nós. Quem você é noiva? Brincadeira. A noiva era considerada a cidade santa. Quem era a cidade santa? Qual é a cidade santa? Esse, fala. Jerusalém. Mas ali na parte da Samaria também era santa. Eram os dois lugares. Era o noivo e o casamento. Dentro da tradição e da tradução da língua, ali está indicado que dizia sobre Baal. Baal quer dizer Senhor. E foi interpretado como marido. Então, o Senhor, para ele, eram 5 deuses. Mas o que fala dos 5 deuses hoje para mim? Porque eu nem conheço quem são esses deuses que tem aqui. Eu não tenho qualquer tipo de ligação. Será que não? Quais são os nossos deuses? Quando você está com o coração apertado, uma dor na alma, como é que você cura essa dor? Como é que você mitiga esse sofrimento? Como é que você diminui a sua angústia? Não, você vai no shopping. Porque eu mereço. Ou vou no McDonald's e eu vou pegar o combo completo. Ou eu vou no Outback.
O pessoal vai cobrar, né? Começar a falar de coisa aqui, eu vou acabar apanhando aqui. Essa é uma coisa que às vezes a gente vai procurar. E que você compra um sapato. Mas você já tem 38 sapatos lá. Mentira, 42. Porque eu comprei mais 4 na semana passada. Mas eu estou sentindo de novo que eu estou carente. Eu estou precisando me dar um presente. Eu estou precisando fazer um benefício para mim. Eu vou lá e compro mais sapatos. Ou compro outra calça jeans. Ou compro outra blusa. Ou vou lá e troco de carro. Faço outro carneiro. E vou passar a 20 por hora na frente de todo mundo para ver que todo mundo, eu estou de carro novo. E aquilo vai curar minha dor, porque eu vou diminuir as pessoas. Ou eu pinto o cabelo de rosa. Eu passo a ser radical. Então eu vou buscando uma série de coisas para poder curar minha ansiedade, minha pequenez. E vou me casando com essas coisas. E vou tomando ele como remédios. E vou tomando ele como deuses. E eles vão fazendo parte da minha vida. E toda vez eu sinto mais sede. Toda vez eu sinto mais fome. Toda vez eu tenho que substituí-los. Tenho que reafirmá-los. Porque eu estou correndo atrás de falsos valores. No deserto de mim mesmo. O poço é o local de encontro para casamento. Dentro da linguagem judaica. Dentro da linguagem do Oriente Médio. Os patriarcas judeus, como é que Moisés conheceu a esposa dele? Todo mundo assistiu os 10 mandamentos, nem que seja com Charleston Heston. Não assisti? Eu sei que vocês assistiram com outra versão. Vocês assistiram com Christian Bale. Não é isso? Não assistiram? Deuses. Com ele, Deuses do Egito. Com o Christian Bale, que conta a história de Moisés. Muito legal. Muito bacana. Ele conhece a esposa dele aonde? No poço. Jacó conhece a esposa dele aonde? No poço. No poço. Então, o poço é o lugar onde nós escolhemos, qualquer que seja esse poço, onde nós viemos nos descendentar. E esse processo de matar a nossa sede, ele às vezes vem de forma um tanto quanto não muito clara para todos nós. Ela chegou com o convite assim, ó, vamos lá no centro tomar um passe, você está precisando. Estou precisando por quê? Eu estou bem? Como está bem? Você vive de mau humor, reclamando de tudo, está tudo dando errado. Não, mas não precisa. Tá bom, eu vou lá. Vou lá, toma tanta coisa, tomar um passe não vai fazer nada. E a gente chega e encontra aqui Jesus. E pode ser também na igreja, pode ser num templo, pode ser em qualquer lugar. Mas a primeira vez que eu vejo ele, eu falo, interessante, né, a história desse Jesus. Porque primeiro, então se você é legal mesmo, então você me dá um passo para eu ficar bem? Eu estou pedindo para ele me servir. Né? Você tem. Abre teu coração para mim. Sacia a minha sede. Sede do quê? Da tua resposta positiva. Então, a mulher samaritana falou assim, então me dá dessa água que você tem para beber. Eu começo a pedir para ele me servir. E aí ele remete e fala assim, se você soubesse quem eu sou, a gente inverteria tudo isso. E ela começa a falar, eu vejo que você é um homem sábio. E a gente começa a achar graça nas passagens de Jesus. Por que ele perdoa? Por que ele não condena? Por que ele não manda descer fogo do céu e destruir tudo aquilo? Por que ele tolerou? Porque existe um projeto maior para todos nós. Que é um projeto de libertação de nós pelos nossos imediatismos. A fuga do shopping center. Não que o shopping center seja mal. Absolutamente. Mas nós estamos substituindo os reais valores da nossa vida. Ao invés de nós pegarmos aquilo que vai nos fazer perfeitos, melhores, nós estamos nos apegando no imediatismo. Somente quase no final da jornada
Ela fala, então tu és o Cristo? E a gente entende, realmente ele veio nos trazer a porta de entrada para um lugar melhor. E qual que é essa porta de entrada? E qual que é esse lugar melhor? O futuro. Um futuro baseado na fraternidade, na lealdade, no amor, na construção do bem, das coisas boas da vida. Não baseado nos nossos imediatismos, na nossa vingança, no nosso querer ver uma pessoa. Eu sempre aprendi que a felicidade eu adoro falar de equação, né? Parece até que eu sou matemático, mas não sou. Mas assim, a equação da felicidade não pode ter a dor de alguém no meio. Eu estou feliz porque ele está triste. E a gente aprende isso, né? Torcer, ontem jogou Boca Juniors e Corinthians. Tomara que o Corinthians perca. Né? Aí eu estou feliz, porque aí eu vou amanhã no WhatsApp começar a colocar, bombardear. Eu estou falando de coisas que são do nosso dia a dia, que muitas vezes nós temos que rever. Não é? Nós temos que repassar. Adorei que o vestido dela rasgou. Não podemos. A gente precisa trocar esses valores que tem dentro de nós. Não pode ter anjo mal-humorado, anjo negativista, anjo vingador. Isso tudo é construção do nosso ego. Essa é a passagem que muitas vezes nós estamos no deserto. Tivemos a oportunidade de chegar num poço e encontrar Jesus em algum lugar aqui, ou num quadro, num livro, ou numa palavra, ou num abraço, ou num passe, ou numa reflexão. E queremos saber se ele consegue nos tirar de uma posição nossa, de só pedir, para uma posição que nós podemos servir, de acreditar em nós, de melhorar, independentemente de quem nós sejamos. Porque era isso, era um povo desprezado, um povo que não tinha credibilidade no meio de um povo de sacerdotes. Claro que alguém vai ler isso com mais cuidado, com mais atenção, e talvez traga novas histórias para todos nós. Porque o Evangelho é assim. Ele muda de acordo como nós mudamos. Ele sempre nos traz uma grande surpresa. Porque essa é a sabedoria do Evangelho. Sempre trazer coisas novas da onde a gente acha que só tem o velho. Dúvidas? Perguntas? Questões? Colaborações? Não. Fernando? Não. Souza? Fale. Esse encontro, né, com a mulher pressupõe que há uma sede, né? Mas que ela não é igual para todo mundo. Né? Não, de jeito nenhum. E esse é o grande respeito, né? Cada um vem num estágio diferente. Né? A sede dela era todo dia no poço. E olha que coisa interessante, né? Por que ela vai ao meio-dia ao poço? Porque o sol está mais alto nesse lugar. Sol causticante no meio do deserto. Meio-dia. Por quê? Porque ela era desprezada pelos demais. Ela não queria mais encontrar com aquelas pessoas que iam logo cedo buscar água para os seus afazeres domésticos. É um lugar de socialização, o poço. As mulheres todas iam para lá no mesmo horário, ela vai só. Às vezes nós nos sentimos sós, saímos dos grupos. Ela era uma sede diferente, né? De um horário diferente. Cada um tem o seu tempo. É isso que às vezes a gente não respeita os outros. A gente quer converter as pessoas e não a nós. Eu acho que é um exercício que sempre deu mais trabalho, nunca deu resultado, né? Porque quem tem que mudar somos nós. Para você deixar tudo isso que está acontecendo de errado assim acontecer.
Faz parte das nossas incapacidades ainda. A gente quer que o negócio dê certo agora, nesse exato momento. Sair estava tudo transformado. Todo mundo está torcendo. Ai, quando é que vai virar planeta mesmo de regeneração? Tá. 2057, de acordo com as informações do Emmanuel e do Chico. Olha que beleza. Então está todo mundo fora. Até porque daqui até lá nós temos mais 35 anos. 35. Soma, sobe 4, 14, 17. Já era. De acordo com o INSS, já era. Né? Questões? Fiquem à vontade. Nenhuma. Pressa, né? Tem um arroz para preparar ainda. Tem muita coisa. Uma sopa, hoje está frio. Chocolate quente antes e tal. A vida é uma beleza, gente. Ela é muito maior do que a gente imagina. Não é o buraco negro que vai acabar com as coisas. Eles são agentes de construção dos universos. O tal do Sagitário, a estrela, que está no meio da nossa galáxia, e que, segundo alguns cálculos, daqui a 13 bilhões de anos vai englolir o nosso planeta, nos deixa preocupados. Não é? É impressionante. Você sabe por quê? Porque a gente sabe da nossa imortalidade. Isso nos preocupa. Nossa, mas vai acabar já. Daqui a 13 bilhões de anos. Não acabou nem de ler o livro que botou na cabeceira lá. Né? Mas já está preocupado com ele. Né? A gente foca, em vez de focar no presente, a gente está focado no passado ou no futuro. No passado a gente fica tentando arrumar aquilo que a gente fez de errado. Não, deixa eu ver, não devia ter respondido para quem que eu vou fazer assim. E a gente não toma atitude e fala assim, desculpa, errei com você. Não, desculpa. Tá bom, mas eu queria dizer isso para você. Porque esse também é uma expectativa que a gente tem, né? Da aceitação. A pessoa tem direito a não nos perdoar? A gente aceita isso? Beleza, alguma coisa tem que errar. Essas são as percepções que a gente tem que ter, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, das coisas que nos servem. Né? Se está errado, a gente precisa mudar. Nós precisamos rever os nossos valores, ver se está encaixando com tudo aquilo que nós aprendemos. Senão a gente não vai para frente, não sai do deserto, não caminha pelo Vale do Jordão, onde tem sombra, água, flores, frutos, pássaros, etc. Atravessa o deserto com sede, sempre com sede. Porque a nossa atitude sempre é de querer repetir as coisas erradas para ver se elas dão certo. Fernanda adorava quando eu falei o exemplo do negócio do limão. Né? Pegava 6 limão, açúcar, água e gelo. Batia tudo, dá o quê? Mas se eu inverter, pegar primeiro o gelo, botar água, depois o açúcar e depois o limão, o que tem? Então como é que a gente acha que vai mudar, né, o resultado se a gente não mudar os componentes? Mesmo alterando as suas ordens. Certo? Tudo bem? Bom, alguma pergunta? Algum desejo? Você falou a respeito de acabar o planeta, né? Acabar o mundo, né? Então, desde que eu nasci, assim que eu me entendi um adulto, aí comecei a ficar sendo adulto, né? Pequena, mais ou menos 10, 12 anos, que falava assim, faz as coisas direito porque o mundo vai acabar. Não vai chegar a 2000. Eita. No ano 2000. Em 2000 vai acabar. Você sabe que esse é um negócio interessante. Eu já passei por uns 5 apocalipses, mais ou menos. Não sou tão velho assim, mas eu já passei por 5 apocalipses. Né? 1999, 2000, 2001, 2012, né? Se eu botar na ponta do barco, 2019, né? O pessoal aí falou que ia acabar tudo. Sempre nessa história. E eu sempre lembro de uma história que o Chico contou uma vez pra gente sobre o profeta Jonas. E Deus estava invocado com Nínive. Tinha alcançado progresso, todo mundo só queria saber de balada, o comércio em alta, todo mundo vendendo tudo.
né? Só festa, ninguém mais lembrava de Deus. E ele chama Jonas e fala assim: Jonas, eu quero que você vá lá para o pessoal de Nínive, ou Nínive, sei lá como é que é a pronúncia certa, e fale para eles que eu estou muito zangado com eles, que eu vou destruir a cidade, porque eles não se penitenciam. E o Jonas fala: eu não vou lá não. Não vou porque eu vou perder meu tempo, eu conheço você. Eu vou chegar, vou falar para todo mundo, então não sei o que lá, e depois você vai e não vai destruir coisa nenhuma. Jonas, eu estou mandando você lá, eu não vou. E Jonas vai embora. Aí tem aquela história, que entra no barco, aí tem a tempestade, joga a baleia, vem, engole ele, joga na praia e tal, tá, eu vou. Tá bom, eu vou. Vai lá, entra na cidade e fala pro povo: olha, vocês esqueceram de Deus. E malha o pessoal, o Jonas está certo, né? Olha o que a gente está fazendo, meu Deus do céu. E começa a penitenciar, né? Se vestir de saco, botar cinza na cabeça, fazer todo, né, o processo de reparação. E aí Deus se manifesta para Jonas e fala assim: que beleza de trabalho que você fez, Jonas. O pessoal se arrependeu, você viu que bonito. Fizeram de tanta força e tanto coração, que eu não vou mais destruir Nínive. Eu sabia. Sabia, você não vai destruir coisa nenhuma. E Jonas vai pro deserto, fica lá invocado, corta a relação com Deus. Olha, cá entre nós, quem que tem uma proximidade para falar para Deus: eu não quero conversar com você. O cara é íntimo demais. Ele é íntimo demais com Deus. Não é? Vai falar: não vou. Passa depois, não tem tempo para você agora. Olha que Deus, né? Eu não tenho um ateu? É? Eu não acredito em Deus. Não, mas o Jonas é uma coisa diferente. E aí nasce lá um pé de abóbora na caverna do Jonas e tudo mais. Ele vai cuidando, e põe lá um carramanchão, sobe a aboboreira, vai lá. A aboboreira começa a dar flor, ele todo encantado. Vai um ratinho do deserto e come a raiz da aboboreira, a aboboreira morre. E Jonas chora. Chora, cai. A aboboreira tinha começado a vida dela. Por que vai destruir e tudo mais? Aí Deus aparece para Jonas e fala: Jonas, você chora por uma aboboreira que você não sabe nem quem foi que te entregou a semente. E eu não posso chorar pelos meus filhos. Por isso que Jesus fala que Deus é Pai. Que Ele nos ama. Que Ele cuida de nós. Que não passa em momento nenhum pelo seu coração, pela sua mente, se é que Ele o tem, o desejo de nos punir, de nos castigar. Sejamos nós quem sejamos. Tenhamos ou não fé, todos nós somos cuidados com muito amor e carinho por um Pai bondoso e misericordioso. Tenho sempre isso. Deus está com raiva de você. Mentira. Você pode estar com raiva de você. Você pode estar com um senso de culpa muito grande. Mas nessa nossa pequenez, às vezes, a gente acha que a culpa é alguma coisa que a gente pode colocar em qualquer um. E quer colocar em Deus. That's wrong. Está errado. Tudo bem? Estourei meu tempo? Estourei. Tem jeito. Gente, muito obrigado. Uma grande semana. Então, enquanto os passistas vão se preparar, convido vocês novamente a fechar os olhos, a se conectar a Deus, nosso amado Pai, a Jesus Cristo, nosso grande irmão, nosso mestre, nosso exemplo, que está aqui no meio de nós. Os nossos mentores que estão aqui ao nosso lado. O plano espiritual benfeitor que está aqui, preparando esse salão desde cedo para trazer as energias benfeitores.
porque somos tratados aqui com muito amor e muito carinho. Porque Deus ama cada um de nós profundamente, para que sempre tenhamos fé nele a cada passo que tomamos. E assim, com o coração cheio de humildade, de luz, de força e de autoconfiança, vamos nos conectar com o nosso amor e doar àqueles que mais necessitamos. Vamos lembrando primeiramente nos moradores de rua que neste momento estão tão desamparados, para que cada um possa receber o amparo dos espíritos benfeitores e passar a noite protegido. Vamos lembrar daqueles que menos têm, para que alguém possa chegar até eles e entregar um cobertor ou qualquer necessidade que tenham. Vamos lembrar dos desencarnados, dos doentes, dos viciados, dos prisioneiros, dos idosos desamparados, dos orfanatos, vamos vibrar pelo nosso Brasil, os seus governantes e todos os seus habitantes, para que possa ter um governo justo, honesto, que traz crescimento, educação, saúde, proteção, segurança. E vamos estender isso para todos os países de todo o mundo, especialmente lembrando dos lugares mais pobres, onde às vezes tem guerras e conflitos. E por fim, vamos vibrar por nós, Senhor, para que você esteja sempre nos acompanhando, nos trazendo a força, a paciência, as palavras de amor, para que tenhamos o carinho e a interesse, a paciência com as pessoas ao redor de nós. Deposita o seu amor em nossos lares e ajuda-nos, Senhor, a ter fé a cada instante, especialmente nos momentos mais difíceis. Que assim seja, graças a Deus.